A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é: você sabe por que Ananias e Safira morreram? Bom, eu não sei você, mas inúmeras vezes já passei por essa passagem lá no livro de Atos, no seu capítulo 5, e não entendi por que exatamente que eles dois morreram após terem, praticado um pecado contra Deus. Mas a gente vê várias pessoas pecando depois, principalmente de Jesus, mas não morrendo dessa maneira, como aconteceu com esse casal, Ananias e Safira. E um tempo atrás o Senhor me mostrou o porquê, e eu quero compartilhar com você nesse vídeo, para que isso possa agregar na tua vida. E a mensagem que está por trás disso é algo que dá para a gente levar para o nosso dia a dia, porque é a forma como Deus continua trabalhando até os dias de hoje. Antes da gente começar, quero te pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar os sininhos das notificações para você ser avisado sempre que tiver vídeos novos aqui no nosso canal. E nós temos vídeos novos toda terça e toda sexta-feira ao meio-dia, amém? Também te convido a você conhecer os meus livros, que são projetos de Deus na minha vida. Creio que vai ser bênção para você, porque é um conteúdo profético, um conteúdo revelado da parte de Deus, tá bom? São 3 livros atualmente que eu tenho, e para você saber mais informações é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição, amém? Sem mais enrolações, vamos para o nosso vídeo, para o nosso tema, que é: por que Ananias e Safira morreram? Para isso a gente vai utilizar o capítulo de Atos, capítulo 5, de Atos, e nós vamos fazer uma breve leitura do capítulo e depois vamos à explicação, amém? Então, Atos no capítulo 5, versículo 1, vai dizer assim a palavra do Senhor: Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura, não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homem que mentiste, mas contra Deus. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então, a gente indo agora aqui mais para frente, no versículo 7, vai dizer assim: Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado, e questionou Pedro: Dize-me, vendestes por esse preço aquelas terras? E ela confirmou: Sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: Por que vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis então que a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do teu marido. E o versículo chave de toda essa passagem é esse versículo 11. E grande temor se apoderou de toda a igreja e todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Amém, meus irmãos? Eu creio que talvez você já conheça essa passagem se você está aqui nesse vídeo, mas por que Ananias e Safira morreram? A gente sabe que o pecado que eles cometeram aqui no caso foi a mentira, mas também sabemos que muitas vezes eu e você já mentimos também, né?
e nós estamos aqui vivos, não morremos por causa disso. E graças a Deus, né? Porque no Antigo Testamento a gente sabe que quando alguém pecasse, era digno de morte. A gente sabe que o perdão, Deus até perdoava, mas tinha pecados que realmente levavam à morte. A pessoa tinha que ser apedrejada, né? E a gente sabe que era bem mais lá embaixo do que é hoje em dia. E a gente sabe que muitas vezes nós pecamos, mas estamos aqui vivos. Só que esse casal, eles pecaram e morreram. Agora, por quê? Então, para a gente entender o porquê, a gente tem que entender algo sobre os projetos de Deus. E os projetos de Deus são coisas que Deus tem na vida de cada uma pessoa, né? Alguns grandes, outros nem tantos, mas todos importantes. Só que eu vou usar aqui alguns exemplos da Bíblia para a gente entender um pouco mais antes de chegar à conclusão, onde a gente finalmente vai entender por que esse casal morreu. Então, para a gente começar, eu quero usar alguns exemplos e eu vou falar sobre Moisés. Moisés, lá no início do livro de Êxodo, no capítulo 1 e no capítulo 2, vai contar a história de Moisés quando ele nasceu. E Moisés, ele nasceu justamente num período em que havia um decreto de morte para todos os recém-nascidos homens. Então, o faraó, ele tinha liberado um decreto onde todo recém-nascido homem tinha que morrer. E Moisés, ele nasceu debaixo desse decreto. Ele precisou ser escondido por sua mãe e próximo aos seus 3 meses de vida, a mãe, já não podendo mais esconder, deixou ele no rio Nilo, onde ele foi encontrado mais para frente pela filha de Faraó, que justamente acabou contratando a própria mãe de Moisés para cuidar dele, porque ela se compadeceu, achou o menino bonito, quis criá-lo e agora contratou a mãe de Moisés para cuidar dele, onde ele foi e cresceu, se desenvolveu, né? Então, a gente vê um agir do Senhor na vida de Moisés, no início da sua vida, um agir sobrenatural de Deus, onde a sua mãe, em um momento, não conseguia cuidar mais dele e joga o menino no rio. E em seguida, a gente vê a filha de Faraó achando esse menino e agora contratando a mãe de Moisés, dando recurso financeiro para ela cuidar do seu filho agora. Então a gente vê um agir do Senhor no início da vida de Moisés, que Moisés era um projeto de Deus para a salvação daquele povo, para a libertação daquele povo. E também podemos ver na vida de Jesus, logo no seu início. Também Jesus, ele nasceu sob um decreto de morte, né? O Herodes, ele tinha mandado matar Jesus, principalmente depois que os reis magos, os sábios, foram adorá-lo, né? Herodes, ele mandou matar Jesus e, não dando certo isso, ele expediu um mandado, um decreto para que fosse morto todo menino que tinha abaixo de 2 anos. E no livro de Mateus, no seu início, nos primeiros capítulos, a gente vê uma intervenção muito forte de Deus em todo momento, para cuidar justamente de Jesus. Então a gente vê Deus enviando o anjo para falar. A gente vê inúmeras vezes José, o pai terreno de Jesus, José tendo sonhos onde anjo visitava e dava direcionamento para José. Tudo porque por um intenso cuidado de Deus, com direcionamentos, com direções, né? Onde Deus mandava José e sua família irem para um lugar, depois ficar, depois ir para outro. Porque Jesus era pequeno e Jesus era um grande projeto de Deus e havia um cuidado muito especial de Deus sobre a vida de Jesus. Por isso, Deus estava tão próximo, Deus falava tanto, Deus dava tantos sonhos, Deus enviava anjo, porque justamente o menino era pequeno, sabe? E era um grande projeto de Deus. Então, entendendo um pouco mais sobre esses 2 casos, esses 2 homens, a gente consegue entender
que tudo que está no início, todo o projeto de Deus que está no início, precisa de um cuidado muito especial da parte de Deus. E justamente porque o início é um momento em que o diabo ele atua com mais fúria, porque é nesse momento especial que ele tem para tentar destruir, para tentar acabar com tudo de uma vez. Justamente porque é pequeno, tá no comecinho, sabe? E a gente vê que um projeto realmente de Deus, um projeto grande de Deus, ele cuida muito no início, justamente por conta desse alto intento de Satanás para tentar acabar com tudo, para tentar fazer tudo dar errado e os planos de Deus não acontecerem. E agora a gente entrando no contexto de Ananias e Safira, a gente pode se perguntar, mas que projeto é esse que Deus estava tomando conta no livro de Atos? E o projeto justamente era a igreja do Senhor. A igreja do Senhor que tinha acabado de nascer, era bem recente, começou ali depois de Atos capítulo 2, onde os apóstolos receberam o Espírito Santo, começaram a pregar, começou a espalhar a mensagem, o evangelho de Deus pelos lugares, pessoas começaram a se converter e a seguir a Jesus. E a gente vê um intenso cuidado de Deus nesse início da igreja. E justamente a gente viu no versículo 11 que a morte de Ananias e Safira, elas causaram grande temor que se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Então, Ananias e Safira mentiram sobre o valor da sua oferta, o valor que tinha vendido sua casa, e por conta disso morreram. E essa morte causou temor. Então a gente vê um intenso agir de Deus também no início do seu novo projeto, que era a igreja. E a gente vê que hoje em dia não é tanto assim mais, porque a igreja já está aí, com mais de 2000 anos. Ela já é um projeto grande, já anda sozinha, então a gente vê que muitos levantes já aconteceram e continuam acontecendo, mas a igreja continua firme. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor, porque é um projeto de Deus e um projeto que já está grande, já está desenvolvido, mas aqui nesse período era o inicinho dela. Então Deus ele precisou cuidar com muito carinho, com muito zelo do seu novo projeto, e foi justamente para causar temor em todos e que todos pudessem ver que Deus estava naquele projeto, que esse casal morreu por conta dos seus pecados. E também por isso a gente vê muitos milagres acontecendo naquela época do livro de Atos, Muitos milagres acontecendo, não que eles não aconteçam hoje em dia, mas temos que concordar que no livro de Atos, nesse início, aconteciam com muito mais frequência do que se acontecem hoje em dia. Hoje em dia acontecem muitos milagres, mas aqui a gente vê muito mais milagres, justamente para que isso se espalhasse, pessoas vissem que o poder de Deus estava e continua estando sobre a igreja dele. Então, a gente vê muito diferente o início, porque havia um cuidado muito mais especial de Deus em cima do seu novo projeto, que tinha acabado de começar. Amém, meus irmãos? Então foi justamente por isso que Ananias e Safira morreram, para causar grande temor na igreja e todos verem que Deus estava naquilo, o poder de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus estava sobre esse projeto. Então foi para causar temor em toda a igreja, porque era um projeto de Deus que estava começando, e como todo projeto que a gente vê na Bíblia iniciando, há um grande cuidado, um grande zelo do Senhor. Inclusive, na minha e na tua vida é assim. Tudo que está pequenininho, tudo que está começando agora, Deus cuida com muito carinho, com muito zelo, para que isso cresça, isso se desenvolva, o diabo não prevaleça nas suas tentativas de fazer parar, de fazer morrer. Então há um cuidado, há um zelo de Deus sobre, inclusive, nossas vidas,
todo o projeto que o Senhor inicia nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações para você ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo, um vídeo novo aqui no canal. Amém? Deus abençoe você e até a próxima.